sei porquê, se ele estou guardado porém nunca perdeu batalha. Seu nome é, seu nome é, e eu creio em ti, mas ao que houver, vem ao que vier, irás eu creio em ti, eu não vivo por perto, vivo por perto, irás prover de novo, eu creio em ti. Tempestade e o vento forte não vão para minha cor. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha cor. Em ti, meu Deus, e o vento forte não vão roubar a minha cor. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia! É, meu Deus, aleluia! Perdoa as nossas faltas, pecados. Senhor, que nós possamos, Pai, cada dia mais estar na tua presença, cada dia mais ter um coração quebrantado, um coração disposto a te obedecer, Senhor. Oh, Jesus, vem sobre nós. Abençoa o que tem afetado, oh, Jesus, nós precisamos de ti, Senhor. Queremos, Deus, nosso coração na tua palavra. Amém, Deus. Aleluia. Glória, glória ao Senhor. Toda honra, toda glória. Aleluia. Sim, meu Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Deus é bom, né? Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos ler do 1 até o 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Aleluia. Muitos irmãos já conhecem, né, aquela passagem do vaso do oleiro. Aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer.
Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Senhor Deus e Pai, glórias a Deus. A tua palavra, Senhor Deus, aqui foi lida, Senhor Deus, e eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha a falar aos nossos corações através da revelação do Senhor, ó Pai. Que não venha, Senhor Deus, qualquer tipo de sabedoria humana, conhecimento humano, mas que o teu Espírito Santo esteja, Pai, meu Pai, selecionando as palavras, Senhor Deus, e atingindo o nosso coração. Meu Pai, para o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém, Jesus. Meus irmãos, nós vemos nesse trecho, um trecho que fala sobre o profeta. Ele foi intimado, convocado por Deus a descer à casa do oleiro e ver o que o oleiro estava fazendo. E essa representação, ela fala muito sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus é o oleiro, não tem dúvida. E o povo é o barro. É aquele vaso que estava sendo feito, aquele vaso que estava sendo formado pelas mãos do oleiro. O oleiro estava trabalhando naquele vaso. Aleluias. Então, isso trazendo para os nossos dias, é o relacionamento de Deus com a sua igreja. É o relacionamento do oleiro com cada um de nós, que somos membros do corpo do Senhor Jesus. Foi na abertura, a pastora falou que Jesus falou sobre aquele que comer da carne, ele não tem fome. Aquele que beber do sangue não tem sede. Por quê? Porque é um alimento espiritual. Quando fala em comer a carne de Jesus, é participar com Ele de todos os seus atos, é de continuar levando, e sentindo na carne também aquilo que Ele sentiu. Que não foi simplesmente a dor do sacrifício, mas a Bíblia fala que quando Jesus estava ali sendo chicoteado, quando ele estava passando por tudo aquilo, qual era o sentimento que Jesus tinha? Ele falava: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora, quando foi que Jesus chorou? Foi quando ele olhou para o povo e teve piedade. Ali ele chorou. Ele chorou quando viu um povo perdido. Ele chorou quando viu um povo que estava sofrendo. E foi ali que ele chorou. Ele não chorou quando ele estava sofrendo. Quando ele estava sofrendo, ele aguentou. Ele falou: Pai, se possível for, passa esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aleluias. E a vontade de Deus foi que ele permanecesse, e ele permaneceu até o fim. Foi humilhado, foi morto numa cruz, mas foi exaltado e subiu ao céu, com todos vendo o Senhor Jesus subindo aos céus. Ele foi exaltado perante os homens. Aleluias. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós estamos chorando por qualquer coisa, estamos aí murmurando por qualquer coisa, enquanto que Jesus, ele só chorou quando ele viu o sofrimento do seu povo.
É isso que deve fazer o nosso coração ficar contrito, o nosso coração ficar triste, o nosso coração se encher de tristeza quando a gente vê pessoas indo para o inferno. Esses bancos aqui era para estar cheio. Eu creio que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Se Ele nos fez colocar esses bancos aqui, é porque tinha gente para sentar neles. Só que, muitas vezes, as pessoas não ouvem a voz e não vêm. Não vêm. Mas o Senhor está marcado em cada banco o nome da pessoa que tinha que estar ali. Mas muita gente não vem. Aleluias. E o Senhor fica triste com isso. Porque Deus, Ele tem esse interesse de ter um relacionamento com o homem. Ele tem esse interesse de ter esse diálogo com o homem. Quando falo homem, com o ser humano. Ele tem esse interesse de ter intimidade com o homem. Ele quer que nós tenhamos essa intimidade. E não é intimidade de falar você, não, é intimidade de saber que Ele é o nosso Deus e que nele nós podemos confiar. Como diz, tem uma música que fala, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É só porque Ele vive. Que se Ele não vivesse, não ia adiantar. Eu podia ter 100 anos de vida, 200 anos, e não ia ter esperança nenhuma. Porque não há nada nesse mundo que possa nos dar esperança. Mas somente aquele que foi morto, mas Ele ressuscitou e Ele vive com o Pai. Aleluias. Ele está com o Pai, o nosso sumo sacerdote, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nome sobre todo nome. Aquele que foi exaltado e que deve ser exaltado na nossa vida, na nossa boca, todos os momentos da nossa vida. A Bíblia fala, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós somos feitos para louvar. Nós fomos feitos para adorar. Nós fomos feitos para fazer o nome dele grande. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Nós tivemos aqui na sexta-feira, um momento de oração. Meus irmãos, esses momentos de orações está se tornando algo extremamente importante, algo extremamente impactante. Eu não sei, o que se passa, que algumas pessoas não veem, mas é extremamente importante fazer parte da oração. É extremamente, nós podemos ver a mudança que acontece aqui na igreja. Você vê o culto muito mais avivado, um culto muito melhor, você sente muito mais a presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos chamando, estamos o invocando, porque a Bíblia fala invocar enquanto está perto. Aleluias! E nós estamos fazendo isso. Junte-se a nós também, vamos juntos buscar a Deus, vamos juntos invocar o seu nome, vamos fazer a diferença na nossa geração. É para isso que Ele nos levantou. Não é para simplesmente, acho que Deus, Ele me chamou para me curar, para me dar bênçãos materiais, para eu ter um carro para passear, para isso, para aquilo. Não, Deus me chamou para ganhar almas. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. O resto são consequências. Tudo é consequência. A partir do momento que eu tenho uma vida no altar, a minha vida, ela vai se endireitando. A minha vida, mas era torta, mas agora vai endireitar. Por quê? Porque quando aquele profeta desceu à casa do oleiro, ele viu lá, o oleiro estava mexendo no vaso. Ele está criando um vaso.
Ele estava ali dando forma ao vaso, ao barro. O barro não é nada. O barro está lá no chão. As pessoas pisam, passam por cima, até reclamam, esse barro aqui. Né? O barro não tem valor nenhum. Mas na hora que o oleiro pega ele e transforma num vaso, ele tem valor. É isso que Deus quer fazer conosco. E acontece sim, de quebrar o vaso, quebra. E a culpa é do oleiro? Não. A culpa é da qualidade má do vaso. Às vezes nós somos vaso tão ruim que o Senhor quer mexer e não consegue. Porque a gente vai, não vou mais. Nossa, mexeu naquilo, eu não faço mais. Não sei o que, não quero mais. A gente desiste, abre mão. E quer, né, aqui mais para frente tem então uma palavra que fala aqui, né, quem é o barro para falar para o oleiro, você não sabe nada. E a gente faz isso, meus irmãos. Deus não sabe. Como Deus não sabe? Ele conhece, sabe todas as coisas, desde o início. E até o fim, ele já sabe. Ele já sabe. Ele sabe o seu começo, ele sabe o que você passou e ele conhece o seu fim. Ele conhece o seu fim. E aquele vaso, ele se quebrou. Não foi falta de cuidado do oleiro. Não foi imperícia do oleiro. Mas foi a baixa qualidade daquele barro. Então nós precisamos atentar ao nosso coração. Qual é a qualidade que eu tenho oferecido ao Senhor? Qual é a qualidade do meu louvor? E quando eu falo em qualidade, não é fazer aula de canto para cantar lá no quarteto, sei lá, no quinteto, coral e não sei o que. Não, quando eu falo em qualidade, é a entrega. A entrega. Muita gente canta da boca para fora. Muita gente não é um louvor. Um louvor é quando nós cantamos com o coração. Isso é louvor. Quando a gente canta com o coração. Isso é louvor. Mas quando a gente canta da boca para fora só para fazer bonito, vou cantar bem alto para todo mundo ouvir. Não importa, Deus não está nem aí se você está cantando alto, baixo. Ele importa com o seu coração, com a sua intenção. Você quer estar realmente louvando, estar realmente se empenhando, estar realmente se entregando? É isso que ele quer saber. É isso que ele olha em nós. O oleiro, ele olha isso. Em nós que somos barro. Ele quer realmente se tornar um vaso. Ele quer realmente ser usado. Ele quer realmente, porque o vaso, ele é cheio. O vaso vazio não é nada. É um vaso. É bonito, enfeite, mas não está prestando para nada. Mas a partir do momento que você enche, ou você, naquela época eles usavam para guardar óleo, para guardar água, para guardar mantimento. Então ele estava servindo para alguma coisa. Agora um vaso vazio não serve para nada, não é nada. Não passa de uma ornamentação. E tem gente que está na igreja ornamentando, só de enfeite. Bem bonitinho, perfumadinho, cheirosinho, senta e pronto. Nem para louvar com o coração não louvo. É bonito, é tal, mas Deus está vendo. Não sou eu que estou, vai ficar ticando aqui, a pessoa cantou bem, o outro não cantou, esse levantou, esse ficou sentado. Não sou eu. É Deus que está vendo. É Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. É um culto. Culto é o quê? É para adorar. Culto é para se entregar. Nós viemos aqui, não é simplesmente, é lógico que a gente, para Deus, quanto mais a gente se entrega, mais nós recebemos. Deus é assim, ele não deixa ninguém vazio. Quanto mais nós nos entregamos para Ele, mais Ele se entrega para nós e nos enche.
nos dá mais paz, mais tranquilidade, mais fé, nos dá mais poder, mais graça. Mas só que depende da qualidade da minha entrega. Depende da qualidade do meu louvor. Depende da qualidade da minha adoração. Depende de mim, não é dele. Ele está pronto para nos formar um vaso, para nos tornar algo que seja precioso. Na Bíblia fala que ele coloca tesouro em vasos de barro. Sabe, o Espírito Santo, imagina o Espírito Santo habitar na nossa vida. Isso é uma coisa que me emociona demais. Sabe, nós temos a essência de Deus dentro de nós. Um templo que, tempos atrás, estava fazendo outras coisas que não agrada a Deus. Mas hoje, Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de nós. Olha só que graça! Olha que tesouro grandioso! E muita gente não dá valor. Muita gente não está nem aí. Sabe, a gente precisa cultivar o Espírito Santo. Precisa alimentar o Espírito Santo. Para que ele continue dentro de nós. E mais que ele venha fluir de nós. É tão bonito a gente vê pessoas, a gente vai com nossos filhos, e eles falam de Deus, a gente conversando e tal, pessoas ouvem e falam, nossa, que bonito, tal. Mas não ensina o filho deles assim. O filho deles, eles ensinam outras coisas do mundo. A ser esperto, a dar o nó nos outros, a passar a perna, a fazer o que for preciso para se dar bem. Mas olha para o nosso filho que a gente ensinou e fala, nossa, que bonito. Acha bonito, mas não faz. Acha bonito, mas não coloca em prática. E tem muita gente assim, meus irmãos. Pessoa, ai, nossa, Deus é legal. Jesus, top. Mas continua seguindo a mesma vida, a mesma história, não muda. Aquele vaso quebrado, quebrou e está lá. Não se coloca novamente na mão do oleiro para se consertar, para se levantar, para se tornar um vaso usado, um vaso que tenha qualidade. Então, muita gente está aí desprezando as mãos do oleiro. As mãos do oleiro são aquelas que às vezes dói. Imagina, na hora que o oleiro vai lá e amassa, o barro. Amassa ali, para aquela massa ficar mole de novo, para ele poder dar forma. Isso dói, porque ele desfaz e levanta de novo. Aleluias. Aquele vaso não aguentou o processo de moldagem, o processo ali que requer ele aperta ali, até ver se ele vê alguma coisa durinha ali que vai atrapalhar, porque se tiver uma pedrinha, se tiver alguma coisa e ele for fazer aquilo ali, o vaso vai ficar com um ponto frágil. E naquele ponto ali ele trinca, ele quebra na primeira coisa que acontecer. Às vezes, na hora que ele pôr no sol lá para secar, para ele ficar duro, ele quebra. Lá, na hora da secagem, ele já quebra porque tinha uma pedra. Então, ele vai apertar, ele vai amassar. Para quê? Para tirar todas as pedrinhas, todas as impurezas, tudo aquilo que atrapalha e que pode fazer com que nós venhamos a nos quebrar lá na frente. Então ele trabalha assim. E muita gente não aguenta o processo e abandona. E fala, o oleiro não sabe de nada. O oleiro está me machucando. O oleiro está fazendo isso, é maldoso. Ele não
Por que ele está fazendo isso? Por quê? Não entende o processo. Mas muitas das vezes a gente não entende mesmo. Mas precisamos confiar. Independente, né, do que seja, nós precisamos entender que é um processo. Não é assim, o oleiro pega o barro lá e faz assim e está pronto. Não. Há todo um processo. Aquele barro, ele é tratado, ele é hidratado, né? Ele é amassado, passa numa máquina que amassa, passa na peneira ali, tira todas as impurezas e depois vai dando forma. Vai dando forma. É assim que Deus faz conosco, Ele trabalha dessa forma. Tem um processo. Então confie no processo do Senhor. Confie no processo de Deus. Porque lá na frente, você vai ser um vaso. E vai ser um vaso cheio. Porque Ele quer que seja assim. Ele quer que nós sejamos um vaso não de ornamentação, aquele que fica lá enfeitando, mas um vaso que seja usado, um vaso que tenha serventia, um vaso que vai trazer frutos para o reino de Deus. Aleluias. Então, há lutas. O próprio Senhor Jesus, Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu. E Ele também nos dá essa vitória. Amém? Essa vitória, ela vai vir quando nós recebermos a coroa da vida. E ali, nenhum mal mais vai poder nos alcançar. Ele fala que lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá morte, não haverá mais nada de ruim. Só, aleluias, louvar a Deus, só a presença de Deus, só se encher, aleluias, do nosso Deus, aleluias. Nós vemos aqui que o oleiro, ele tinha um projeto. Ele pegou aquele barro e ele começou a fazer. Mas aquele barro não aguentou o processo e quebrou. E ali ele teve que amassar de novo e começar de novo. E aí ele teve que mudar o seu projeto. Aquele projeto, para esse barro, não vai dar certo. Vou ter que fazer outro projeto diferente. Então, muitas das vezes, Deus tem algo muito grande para a nossa vida. Deus tem algo para nos entregar que nós ansiamos. Mas às vezes a gente não aguenta o processo e ele tem que mudar. O povo de Israel, quando saiu lá do Egito, eles tinham uma promessa de uma terra. Eles tinham uma promessa. Só que eles, durante o percurso, o processo, eles se quebraram tanto. Eles adoraram outros deuses, eles duvidaram de Deus, eles se rebelaram contra o líder que Deus tinha levantado. E no fim, Deus falou para ele, nenhum de vocês que saiu de lá vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles não aguentaram o processo. Não aguentaram a moldagem. E aí Deus teve que mudar. Eles saíram, eles foram libertos, mas nem viram a terra prometida. Todos aqueles que saíram, eles morreram ali no deserto. E aí só entrou a nova geração. Por quê? Porque Deus cumpre a sua promessa. Ele faz o vaso, mas às vezes ele tem que mudar o projeto porque o barro não tem qualidade. Ele tem projetos grandes para a nossa vida. Mas para que esses projetos se concretizem, nós precisamos melhorar a qualidade do nosso barro. Nós precisamos melhorar a qualidade da nossa entrega.
Precisamos melhorar, aleluias, a nossa vida diante de Deus. Buscar mais a sua presença, buscar ter um relacionamento com Ele, buscar ter intimidade com Ele. Buscar mesmo, de corpo e alma. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Ele quer um relacionamento. Ele quer que a gente tenha essa chegada, né? Essa presença com Ele. Ele não é um Deus assim que está lá longe, não. Ele está perto. A Bíblia fala, né, invocar enquanto está perto. Ele está perto. Ele está perto. Assim como muitos homens, né, deixam de buscar a Deus porque acham que está lá longe. E aí prefere acreditar naquilo que está vendo. E porque não vê a Deus, tem dificuldade. Mas Deus, Ele continua agindo. Nós podemos ver o agir, o mover. Nós podemos sentir a presença dEle. Nós podemos ver Ele trabalhando e moldando o vaso que nós somos, melhorando a cada dia. Aleluias. Até que um dia nós sejamos perfeitos. É isso que Ele quer. Né? Que nós cheguemos à estatura de homem perfeito. É isso. Amém? Ele vai nos aprimorando a cada dia. Vai nos aprimorando, vai nos abençoando, vai nos fazendo crescer, vai nos fazendo amadurecer, para que nós nos tornamos cada vez melhores vasos, para que Ele possa nos usar com coisas melhores, cada vez melhores, cada vez melhores. Porque Ele nos chamou para sermos vaso de honra. Vaso de honra. Amém? Porque Ele colocou esse tesouro dentro de nós, para que nós honremos o seu nome. Aleluias. Então, nesse momento eu convido os irmãos a se colocarem de pé e olhar para dentro de si e pensar qual a qualidade de barro que eu sou. Qual a qualidade da minha adoração? Qual a qualidade da minha entrega? Qual a qualidade da minha vida perante Deus? Né? O que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho entregado para Deus? Diante de tantas coisas que Ele tem feito por nós. Aleluia. Então, que nós sejamos esse barro, mas não um barro de qualquer qualidade. Um barro que aguenta o processo e que se torna, que concretiza o projeto que Deus tem para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor Deus, a Tua palavra, agradecemos, Senhor Deus, pela Tua presença, pelo mover do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, ó Pai, o qual, Senhor Deus, nós podemos sentir, ó Pai, aleluias. Obrigado, meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, por isso nós podemos cantar, podemos louvar, aleluias, engrandecer o Teu nome, Pai, não por causa das circunstâncias, mas por conta de que nós sabemos que o Senhor vive e existe um amanhã. Nós podemos acreditar que amanhã, aleluias, o Senhor está conosco, como está hoje. O Senhor vai continuar, Senhor Deus, nos abençoando, guardando e protegendo. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a nossa família. Abençoa, Senhor Deus, o nosso trabalho. Abençoa essa semana que se inicia, meu Pai. Vai preparando, Senhor Deus, os caminhos pelos quais vamos passar. Vai, Senhor Deus, aleluias, aplainando, Senhor Deus, aleluias. Vai, Senhor Deus, em nome de Jesus, dando-nos força
para vencer as lutas, as tribulações que o inimigo coloca diante de nós, Senhor Deus, para desviarmos das armadilhas, das astutas ciladas do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, revela-nos a tua vontade, revela-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Pai, nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, sentir a tua presença. Oh, meu Pai, abençoa nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, tem um recadinho. A pastora Pamela vai passar. Amém? Meninas, nós vamos fazer o café da tarde, sábado que vem, às 4 horas, lá na casa da Suzana. Amém? Da irmã Suzana.